podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Esse podcast é feito com muito carinho, com muito esmero, com muita dedicação. É um projeto gestado na pandemia. E se tivesse que ter um nome diferente desse podcast Conversa de Valor, eu diria que pelo episódio de hoje seria Conversas de Muito Valor. Então nós estamos aqui recebendo 3 pessoas, 3 autoridades num assunto muito importante para a sociedade, para a economia. O assunto desse podcast é reforma tributária. Para falar sobre ele, eu convidei aqui 3 pessoas e quero anunciar primeiro convidado. É o meu amigo, professor Marco Pita. O professor Marco Pita, ele é formado em Ciências Contábeis, ele é mestre em Administração. Ele hoje ocupa a cadeira de Controller no Grupo Positivo. E ele é coordenador em cursos de pós-graduação, em cursos de formação do CEFO. É meu coordenador. Então, professor, obrigado por aceitar o convite para estar aqui. É uma grata satisfação poder abrir o microfone para conversar sobre esse assunto, né? E eu queria pedir para você já contextualizar, né? Por que da importância da reforma tributária? É um assunto importante, não é? As suas considerações, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite, professor. A reforma tributária, se a gente for ver a história dos presidentes, lá desde a época do FHC, até antes, mas pegando um recorte do FHC para cá, sempre foi um desejo, né, de toda a população e do Brasil para a gente rever essa questão tributária. Nós vivemos hoje, não é exagero, um manicômio tributário. São muitas complexidades, legislações diversas, divididas entre estados, municípios e União, e é uma confusão tremenda. Então, o Brasil ele precisa reformar a questão tributária. Então, há tempos a gente tem tentado isso e até que, enfim, teve aí o começo de uma primeira parte da reforma tributária que está saindo do papel e que promete aí trazer bons frutos para o nosso país. Toda essa confusão que a gente está vivendo, e o senhor disse que está começando, é a primeira onda, é a primeira fase. Exatamente. A primeira onda, a gente fala agora de uma reforma tributária sobre o consumo, em tributos sobre o consumo, e depois tem uma onda de reforma tributária sobre a renda, sobre folha de pagamento, então tem muita novidade aí por vir. Muito bom. Vamos apresentar aqui o segundo convidado, que é o Adler Favarin Martinez, advogado pela Federal do Paraná, formado em Harvard, tem mestrado em administração pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, tem várias pós-graduação em direito tributário, direito trabalhista, né? E o Adler, ele é sócio da PwC e ele é membro do Comitê Executivo de Tax. E o Adler também, obrigado, Adler, por aceitar o convite de estar aqui conosco. O Adler tem participado de aulas que eu tenho assistido e vejo a desenvoltura com que esse assunto é tratado, né? Eu queria pedir para você, Adler, complementando o que o professor Pita comentou, a importância estratégica desse tema para as empresas, né? Bom, primeiramente, agradeço o convite, professor Rudy. É um prazer estar aqui juntamente com o professor Pita, com o Elton, que são colegas, né, do dia a dia também da área tributária, que tenho muito orgulho de estar juntos nessa conversa. Bom, a reforma tributária sobre o consumo, né, que é essa reforma que a gente está hoje, né, conversando, discutindo, analisando, eu diria que é um tema extremamente importante para as empresas. A necessidade de se ter uma reforma sobre o consumo não é de hoje, ela é eu diria, de dezenas de anos, né, desde do Código Tributário Nacional, vindo a Constituição, a necessidade de uma reforma tributária sobre o consumo já era muito latente. Então, por quê? Né? Porque o Brasil, a gente sabe disso, né? O Brasil tributa muito o consumo, né? O consumo no Brasil é muito onerado, né? O legislador, até o momento, né, optou por tributar o consumo, talvez ao invés de se tributar a renda, né? Diferente do que a gente vê em alguns países mais desenvolvidos, ou países europeus, Estados Unidos, né? Onde a tributação incide muito sobre a renda, sobre o lucro das empresas, sobre a renda das pessoas físicas. No Brasil, tributa-se muito consumo.
né? E além de toda a carga tributária incidente sobre o consumo, a gente tem toda uma complexidade. Como o professor Pita trouxe, né? Nós temos tributos municipais, tributos estaduais, federais, e tudo isso gera uma discussão, gera muita controvérsia. E agora, com a reforma tributária que tenta, né, trazer uma racionalidade maior ao sistema tributário, isso irá impactar muito as empresas, né? Muito o dia a dia das empresas, né? Hoje, no Brasil, muitas empresas ainda estão calcadas em incentivos fiscais, né? A gente tem né, talvez um resquício de guerra fiscal no Brasil, onde os estados concedem incentivos estaduais para atrair os investimentos. Algumas vezes as empresas têm, por exemplo, centros de distribuição ou filiais em locais que não necessariamente está próximo do seu mercado consumidor, mas está lá por uma questão de incentivo fiscal. E a reforma tributária sobre o consumo, ela tenta endereçar esse problema histórico no Brasil. Uhum. Ou seja, equalizar isso tudo, de alguma forma, né? Perfeito. Ou seja, é uma iniciativa, né? Temos o Elton Oliveira Cruz. O Elton Oliveira Cruz, ele é formado também em Ciências Contábeis pela Federal e é advogado pela Unicuritiba, né? E o Elton é sócio no escritório Gaia Silva e Gaia de Advogados Associados, ou seja, que é referência aqui no nosso mercado quando o assunto é direito societário, empresarial, né? Elton, como é que você vê essa questão? Porque o assunto é tributário e entra numa seara muito jurídica, ou seja, como a gente comentou que está no início dessa onda, estamos no início do iceberg, e é o que a gente observa, né, o iceberg, tem um monte de coisa embaixo da água, né? Como é que você vê esse cenário todo sob o aspecto jurídico? Obrigado, professor, primeiro pelo convite. É um prazer, né, estar aqui com o Adler, com o Marco Pita. A gente já vem há alguns anos aí discutindo essa questão. Eles bem colocaram quanto que a reforma já vem há muito tempo sendo discutida, mas a gente sabe que nos últimos anos, ali, a partir de 2019, isso ganhou tração. O ano passado houve, então, uma reforma da Constituição e agora a gente está no momento aí de aprovação da legislação. Eu, particularmente, sou um entusiasta da reforma tributária. Acho que ela é extremamente necessária para as empresas, para o país, né, para a sociedade. Deve aí trazer muito mais investimento, deve trazer uma questão de cidadania fiscal importante. E também, em relação à sua pergunta sobre a litigiosidade, eu acho que ela tende a, então, diminuir isso. A gente sabe que a gente vive num modelo, né? Eu vou falar um modelo já passado, porque esse acho que vai ser o modelo atual e o próximo. Esse modelo passado que gera uma complexidade e inúmeras discussões de vários temas, seja porque são várias legislações, seja porque são várias interpretações, seja porque há conflitos entre interpretações entre estados e municípios, um poder judiciário que ainda está caminhando para chegar aos seus conceitos depois de... Nós estamos falando de uma Constituição de 88 e até hoje ainda não tem algumas coisas definidas. Então, é este modelo que está sendo substituído para um modelo que a gente vai passar a ter uma legislação única, 2, 3 legislações. Acho que isso não vai mudar. Alguns, né, falam, tem 500 artigos, o projeto que, né, foi hoje, no dia 4/7, apresentado lá na Câmara dos Deputados, mas são 500 artigos, né, de uma única legislação, ao invés de milhares de legislações, de milhares de artigos. Então, a gente... né, vê com muita alegria e a gente entende que isso deve, de fato, melhorar esse arcabouço legislativo e de contencioso que vai acontecer aí nos próximos anos. Né? Uhum. Em termos assim nós temos um modelo que, pelo que eu percebi nas respostas, é um modelo arcaico, né, oneroso, complexo, né? E a gente está numa fase de transição. Essa transição, professor Pita, que tempo que demanda isso? Eu sou leigo no assunto, mas eu li que existem impostos que vão deixar de existir e outros que vão suceder a esses, né? Como é que será essa transição? Como é que isso funciona para o... Isso mesmo. Final de 2023, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional, então foi um grande passo que foi dado no Brasil. 2024... talvez um pedaço de 25 a gente tem aí a questão da regulamentação através da votação das leis complementares.
E começa para valer em 26 com um pedacinho dessa reforma, né? Vai ter uma alíquota teste do CBS, né? Que é uma contribuição de bens e serviços. Mas na prática, digamos assim, econômica das empresas e financeira, aparentemente isso não vai trazer nenhum efeito prático na mudança de preços ou custos, né? Porque vai ter uma compensação. Começa a valer realmente a partir de 27. A gente deve viver aí um período de transição entre 26, né, e 27 até 2032 com 2 modelos ao mesmo tempo, né? Então nós vamos ter que dirigir o carro e trocando pneu ao mesmo tempo. Então vai ser um grande desafio para as empresas e a gente deve ter um efeito prático de saída total dos tributos atuais e o novo modelo 100% a partir de 2033. Olha só que interessante. A sua resposta me remeteu a uma pesquisa que eu fiz com um grupo. Eu tenho alguns grupos de alunos e eu fiz uma entrevista, submeti ontem até hoje, às 2 horas, né? Para as pessoas responderem. Esse grupo tem só empresários. E aí eu fiz algumas perguntas, uma enquete com relação ao que a pessoa está olhando da reforma, com algumas alternativas. E 95% das pessoas, sabe o que elas respondem? Elas respondem o seguinte: tenho lido apenas manchetes. Eu até posso botar um print aqui no podcast para poder colocar isso aqui de forma verídica, né? Mas 95% colocam, tenho lido apenas manchete. Adler, é assim mesmo? É só ler manchete que é importante? O que você acha? Fala aí. Professor, claro, esse é um tema complexo, né? Como a gente já trouxe aqui. E o que acontece hoje em dia? Como é que está a reforma tributária hoje? Né? Como o professor Pita trouxe, foi votado, hoje a gente tem uma emenda constitucional, né, que alterou a Constituição, então trazendo um arcabouço constitucional novo. Só que agora a gente está em processo de regulamentação dessa emenda constitucional. E esse é um processo que o Congresso, né, está reunido e está discutindo. Então, eu acho que o primeiro aspecto aqui para a gente pensar e refletir é a importância das empresas, das associações, entidades e o consumidor e o cidadão, né, estar muito atento, né, ao que está sendo discutido no Congresso. Porque agora é o momento de influenciar a discussão. Né? Depois que acontecer a regulamentação, aí, né, já foi, a lei está lá. Agora não, a gente ainda tem espaço para trazer reflexões, discussões, né? E naturalmente, numa mudança tão relevante como essa, existem temas controversos, temas polêmicos. Existem, né, setores tentando influenciar a Câmara de Deputados, o Senado, a trazer aspectos, a reduzir alíquotas, a trazer alguma isenção. Então, acho que agora a gente está no momento de, novamente, de entender quais são os projetos de lei apresentados, né, e discutir e refletir. Para que, assim como o professor Pita trouxe, a partir de janeiro de 26, aí sim a reforma tributária já tá valendo. Então, a gente tem aqui, depois da regulamentação, né, um ano e pouco, para as empresas e para o mercado, de maneira geral, se preparar, se adequar a essa tão grande mudança. Complementando aqui só, professor, você perguntou se é só isso. Eu acredito que não é só ler a manchete, né? Porque a gente está falando aqui, talvez, de mudanças de negócio, né? Mudanças de plantas industriais que foram, eventualmente, feitas em determinadas localidades por conta de benefícios fiscais. E aí, como que isso vai, né, impactar esse negócio daqui para frente? Então, me parece que quanto mais a gente começar a avaliar, como a Adler bem colocou o texto, começar a prospectar os valores que vão influenciar, né, esses tributos e como isso vai impactar o meu negócio. Então, conhecer, acho que o primeiro passo é conhecer de fato o que vai acontecer. Acho que quanto antes isso for feito, melhor vai ser, né, para essa eu tenho essa percepção também, né? Até por conta disso que a gente colocou nesse episódio esse tema tão relevante, né? Porque é importante, o propósito aqui do podcast é suscitar esse tipo de situação, né? Professor Pita, nessa questão desse gancho das empresas se prepararem, né? Como é que você vê a academia nesse contexto? A academia ainda está tímida.
A gente vê alguns movimentos isolados, a própria PwC está fazendo vários eventos interessantes aí sobre o tema. Muito interessantes, né? E existe uma divulgação que eu nunca vi, assim, em termos de conteúdo, várias autoridades empresariais, especialistas, né, na parte tributária têm trazido. Isso é fascinante. Porém, a gente vê ainda o movimento das empresas, como a enquete que o professor mesmo citou, muito tímido ainda. Eu acho que isso ainda não virou uma agenda da alta administração. A alta administração ainda não percebeu isso. Não percebeu, né? E eu acho que nós, como profissionais da área contábil, tributária, eu acho que a gente tem esse dever, né? Mas, voltando à pergunta que é a questão da academia, a gente vê um movimento ainda tímido, né? De divulgação, de treinamentos, de curso, né? Mas eu acho que isso vai chegar, quanto menos a gente esperar, vai chegar. Porque a gente vai precisar se debruçar e entender a legislação atual, a nova, e trazer o que vai mudar e qual que é o efeito financeiro disso para as empresas. Né? Sim, sim. E professor Pita, acho que é interessante também a gente... acho que muitas pessoas, empresas e a própria academia, elas ainda estão esperando novamente, né, toda essa regulamentação, concluir a regulamentação para depois realmente, agora que mudou, agora que eu sei o que está na lei, agora sim eu vou me adaptar. Uhum. Mas a questão é que o tempo é muito curto. Né? Quando a gente pensa que já estamos, né, aí na metade do ano, né, até a reforma de fato começar a valer é 1º de janeiro de 26. Então, 1 ano e meio, a partir de agora. Só que as empresas vão precisar, né, como já foi colocado aqui, né, a gente vai conviver com 2 sistemas ao mesmo tempo. Isso vai trazer uma complexidade enorme. Se hoje já é complexo, imagine com mais um novo sistema. E um novo sistema envolve aspecto de parametrização, sistêmico, né? Imagine a demanda das empresas de software para adaptar, né, e auxiliar as empresas a se adaptarem. Então, isso vai criar um gargalo natural, um gargalo. Então, ao mesmo tempo, alguns incentivos vão começar a deixar de existir ou ter uma relevância menor. Por isso, é tão relevante, tão importante os empresários, as empresas já começarem a pensar, né, em quais são os efeitos, né, e o que será necessário, um plano de ação. Isso é muito importante, né? As empresas já começarem a discutir um plano de ação para endereçar a reforma tributária. E como foi colocado aqui, né, a reforma tributária não é um tema só de preocupação da área fiscal, da área tributária, mas deve ser um tema de preocupação estratégica do conselho, da alta diretoria, presidente de empresa, dos empresários. Por quê? Porque vai impactar o seu negócio como um todo. Tem empresas e negócios que serão altamente impactados, né? Que talvez o seu modelo de negócio vai ser colocado em risco em razão da reforma. Claro, sem que se crie nenhuma espécie de pânico, né? Mas que segmentos assim que seriam os mais afetados nesse contexto? Por exemplo, setores ou negócios que se baseiam muito em incentivos fiscais. Uhum. Que estão, por exemplo, situados em locais em que o Estado ou o município concede um incentivo e aquela empresa está lá, importa. Vou dar um exemplo, né? O próprio Santa Catarina tem incentivos, Paraná também tem incentivos, ou Espírito Santo. São estados que concedem muito incentivo, então a empresa, ao invés de importar, por exemplo, São Paulo, algumas vezes onde está o mercado consumidor, importa por uma outra geografia, por um outro local. Uhum. Com a reforma tributária e com a extinção desse tipo de incentivo que vai até 2032, os incentivos estaduais, né, de ICMS deixam de existir. Então, isso vai fazer com que a empresa tenha que rever, né, o seu modelo. A utilização de tradings. Algumas vezes, empresas utilizam tradings que têm incentivos, né, e através desses incentivos ela consegue se tornar mais competitiva. Só que diante de uma alteração como essa, esse tipo de diferencial competitivo vai deixar de existir. Uhum, uhum. A minha próxima pergunta seria no sentido de como que afeta o cidadão comum, né? Nós que estamos aqui no dia a dia, o CPF, né? E aí, pela resposta do Adler, se negócios serão impactados,
a economia será impactada, empregos serão impactados. Quer dizer, acho que isso é um ponto a ser pensado também, né? Mas em termos de imposto para o cidadão comum, o que a gente pode pensar como IPTU, IPVA, o que... A gente está falando aí de uma reforma de consumo, né? Então, esses tributos aí, embora, por exemplo, o IPVA tenha alguns ajustes, não é o foco efetivamente da reforma. Agora, o consumo, né, e como isso vai atingir o cidadão, ele vai sentir isso. Porque, principalmente pelo modelo que vai ser proposto agora, que é a cobrança por fora, né? O que significa isso? Hoje, o que é o modelo americano, enfim, o modelo europeu, ou seja, eu vou entregar um produto para o meu cliente com determinado valor e este tributo, né, essas duas contribuições, uma contribuição e um imposto, vão ser cobrados por fora. Mais ou menos assim. Então, R$100 é o produto, ou R$1.000 é o produto, a alíquota da CBS estima-se aí 26,5%, nós estamos falando mais 26,5% daquela nota fiscal, né, que será cobrada então do cidadão. O cidadão vai passar a perceber isso, né? Imagino também que o cidadão vai passar a perceber o setor de serviços, né, que deve ter um aumento de carga tributária, né? Uma premissa dessa reforma é que ela seja neutra em termos de carga tributária, mas essa neutralidade é geral. Essa neutralidade não é por segmento. Então, a gente imagina que segmentos industriais podem ter redução de carga, por outro lado, o setor de serviço vai ter um aumento de carga e aí o cidadão que toma esse serviço vai sentir. Então, quando você fala que vai ser neutra, o que é ser neutro nesse caso? Neutra é tudo que se arrecada hoje vai ser o mesmo que será arrecadado com esses novos tributos. Então, mas sobre o total né, de arrecadação e não sobre pela pessoa jurídica, pelo segmento, não é dessa forma que está sendo pensado. A carga tributária em proporção ao PIB, né, que hoje gira em torno de, às vezes, 34%, 33%, ela tende a continuar a mesma. Então, a ideia dessa reforma tributária não é ter um aumento de carga tributária, mas sim uma simplificação da estrutura do sistema tributário. Sim, sim. Eu tomei a liberdade para que nós saiamos assim do conceito e do que pode acontecer. Nós temos duas perguntas vindas dos meus amigos, né? Esse podcast é um podcast de amigos, né? Então eu convidei o Lauro Ribeiro. O Lauro Ribeiro, ele inclusive tem participado de sessões plenárias na Câmara de discussão desse assunto. O Lauro Ribeiro, ele é diretor jurídico e de compliance do Grupo Risotolândia. E eu pedi ao Lauro, e ele formulou uma pergunta em áudio, que eu vou apresentar aqui no nosso podcast, para que a gente debata em cima dessa pergunta. É uma pergunta bem nichada para o caso da Risotolândia, mas eu acho que é importante a gente tirar do contexto e trazer para uma situação bem real, né? Então, eu vou passar aqui a pergunta. Professor Rudy, convidados do podcast, meus cumprimentos a todos. O professor Rudy entrou em contato para que eu ajudasse aí com a discussão sobre a reforma tributária, trazendo um ponto que basicamente decorreu aí das minhas participações nas audiências públicas do GT da Câmara dos Deputados que tratou da reforma tributária, o GT2, né, que é o GT que cuida da questão da tributação das empresas pela CBS e pelo IBS. Pois bem, um dos temas que eu achei curioso, né, para uma discussão maior, diz respeito ao cashback. A discussão que eu presenciei indicava que o cashback seria um instrumento 100% justo, né, para poder diminuir a carga tributária da camada mais simples, mais pobre da sociedade, que merecidamente vem sendo contemplada aí com instrumentos de redução da carga tributária. Entretanto, existem algumas situações práticas do texto do PLP 68, né, que fazem com que o cashback não funcione com a mesma eficiência. Exemplo, argue-se que a tributação sobre as proteínas que foram excluídas da cesta básica do PLP 68, ela afetaria somente as pessoas com maior capacidade financeira, porque as pessoas mais simples, ao comprarem as proteínas, elas
poderiam fazer o cashback. E isso faria com que elas tivessem um custo menor pela aquisição da proteína, neutralizando qualquer alíquota que se estabelecesse sobre esses produtos específicos. Entretanto, quando você pensa que essa proteína ela está dentro do contexto da merenda escolar e está dentro do contexto do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, de segunda a sexta, tanto os pais dos alunos mais carentes almoçam em empresas, refeitórios empresariais, assim como as crianças vão estar almoçando, né, o pessoal do regime integral, turnos integrais, vai estar almoçando na escola. A aquisição da carne, quando ela é feita por empresas para servir em refeitórios, e sendo ela tributada, não existe cashback para reduzir o custo dessa alimentação para esse pai que está trabalhando na empresa. Logo, como o orçamento das empresas é inflexível, por certo, parte do orçamento da empresa vai se converter em tributo, ou em outras palavras, menos comida, né, ou uma comida pior, né, ao passo que a intenção do legislador seria de que o cashback beneficiasse o ponto final do servimento da refeição, que é a comida que o indivíduo vai estar no refeitório da indústria lá comendo. Então, coloquei esse ponto numa audiência pública e fiquei sem resposta. Né? Como é que fica o servimento da alimentação para as pessoas mais simples quando ela é feita mediante contratação e servimento por uma empresa, né? Uma empresa contratada para servir, que não tem como solicitar o benefício do cashback para reduzir ali a carga tributária e automaticamente melhorar a comida ou aumentar a quantidade de comida a ser servida. Eu acho que esse é um tema interessante que coloca em foco aí a questão do cashback, se de fato ele é tão eficiente quanto pretendem que ele seja de fato. Lauro, muito obrigado pela sua pergunta, pelo seu questionamento, muito procedente. Fiquei muito contente de ter entrevistado o presidente da Risotolândia aqui nessa mesa. A partir dele veio aí o nosso relacionamento e você submeteu essa pergunta. Risotolândia é uma empresa que fornece 550 mil refeições diárias, é uma empresa que tem mais de 70 anos, é referência na sua área, é a 5ª maior empresa do segmento de alimentação coletiva, né? Então a sua pergunta é altamente procedente. O que a gente vai procurar aqui é tentar achar alguma forma de dar luzes para você aí, né? Em relação a essa pergunta que ela é complexa. Sim ou não? É complexo ou é simples? Professor, é complexo. Eu não entendo. Como tudo na área tributária, nada é tão simples assim. Mas eu acho que até para nos ajudar a responder a pergunta da audiência aqui, acho que o primeiro aspecto é a gente entender o que é o cashback, né? E por que pensou-se num cashback dentro dessa reforma tributária sobre o consumo. Eu acho que, dando um passo atrás, né, é importante a gente pensar todo o tributo que incide sobre o consumo, ele pode ter um aspecto, de certa maneira, entre aspas, aqui negativo. Por quê? Porque ele incide proporcionalmente, ou ele incide proporcionalmente mais para aquele consumidor de baixa renda do que para aquele consumidor de alta renda, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos tributos atuais, né, um valor de ICMS, né, vamos pensar numa alíquota de 12%. O ICMS que compõe o custo daquela camiseta, né, que um cidadão comum está comprando, estou dando aqui números, né, hipotéticos, mas a camiseta custa R$100 e a gente tem R$12 de ICMS, por exemplo. Para quem ganha, né, R$2.000, aqueles R$12 de ICMS pesam, né? Para quem ganha, vou dar um exemplo aqui, R$100.000 por mês, não pesa tanto assim, né? Diferente da tributação da renda, que ela tende a tributar mais, né, de maneira um pouco mais proporcional, o consumo não. Então, o consumo, novamente, para não pesar no cidadão, no consumidor, né, de baixa renda, pensou-se nesse cashback. E o cashback é nada mais do que de maneira aqui, né, simplista, eu diria, é um crédito, né? É um dinheiro que, ao invés de pagar 12, como eu citei aqui, ela vai pagar 5
vai pagar 6%. Né? Vai ter uma redução da sua alíquota efetiva lá no nosso caso aqui, da CBS e da IBS. Né? Então, o cashback, acho que esse é um conceito importante para a gente ter, ele é direcionado para o consumidor final, para a pessoa física, né? E não para as empresas, né? De maneira geral. E acho que complementando, né, assim, ele não vai ser efetivo na sua plenitude, né? É um mecanismo inovador, é um mecanismo importante para tentar eliminar isso que o Adler bem explicou, mas ele não vai conseguir atingir todas as situações. E há um outro ponto importante quando a gente olha sobre a questão aí política, é que a alíquota de referência que se busca com o atual projeto que está no Congresso discutindo é 26,5%. E todos colocam que a mudança no cashback ou a mudança nos produtos que compõem a cesta básica, que não paga nenhum desses dois tributos, qualquer mudança nesses dois conceitos vai aumentar a alíquota de referência. Ou seja, é como se eu tirasse de um lado e colocasse em outro, porque daí 26,5% vai ser para todos os outros itens que essa população também, né, ela acaba consumindo além da refeição, enfim, da carne como um todo. Ok. Eu acho que assim, aproveitando essa fala do Elton, né, a coberta vai continuar do mesmo tamanho. Então, se você puxar um pouquinho para cá, dar um benefício fiscal ou conceder algo para algum tipo de segmento, vai ficar descoberto o outro. Então, no final, todo mundo vai pagar mais, né? Então, acho que o próprio Congresso tem que tomar esse cuidado ao avaliar algum benefício específico para um setor ou outro, ou mesmo para um tipo de produto. Está sendo discutido o que entra na cesta básica, né? A primeira versão falaram até de caviar entrar, né? Então, olha o absurdo, né? Mas isso é bem polêmico e, como o Elton falou, né, não vai ser 100% efetivo aí para todos. Ou seja, essa pergunta ela tem um viés que é importante, mas é algo para um segundo momento, talvez, em termos de linha de tempo? Seria isso, mais ou menos? Sem dúvida. Até pelas discussões que a gente, né, ouve, assiste, vinda do Congresso, a tendência da alíquota começar em 26,5%, espera-se que ela diminua. E aí a possibilidade, talvez, de vir alguns outros benefícios, né, com essa redução para compensar, e aí pode ser que isso no futuro se resolva, né? Sim, sim. E professor, se me permite, né, acho que o Elton falou aqui da alíquota de 26%, né? Acho que é interessante também a gente colocar em contexto, né, a alíquota que nós, como Brasil, né, estamos indo em comparação com outros países, com outros locais. Então, como a gente colocou aqui, né, não é de hoje, mas o legislador desde sempre, né, da República mais recente, optou por tributar o consumo no Brasil, né? Onerar o consumo. Então, por isso que algumas vezes a gente reclama, né, que as coisas no Brasil são muito caras, né, em comparação a outros países. Por quê? Porque há muita carga tributária naquele bem, naquele serviço. Quando a gente compara com outros países, né, da OCDE, por exemplo, a média da alíquota, né, do IVA, nós estamos indo para um imposto sobre valor agregado. Tá? Que a gente, no Brasil, vai chamar de contribuição sobre bens e serviços ou imposto sobre bens e serviços. A média da OCDE é 18%. Né? Então, só para a gente ter em contexto. Né? Existem, quando a gente olha países como Japão, Coreia do Sul, né, que tributam, tem uma tributação baixa sobre o consumo, a alíquota é de 8%, 9%, 10%. Né? Então, é importante também a gente ter isso em mente, né, que a carga tributária sobre o consumo irá permanecer alta, né, mesmo com essa reforma visando simplificar o nosso sistema. Eu fico pensando, né, quando você coloca a comparação entre países, né, será que a gente pode pensar num longo prazo uma redução dessa alíquota em termos do país, o custo do Brasil, porque esse é um país continental, né, que tem suas dificuldades, né,
nós temos uma língua que nos une, mas temos uma série de diferenças, né? Que se acentuam com as polarizações, enfim, ou seja, é muito complexo essas discussões, né? Mas, enfim, fico pensando aqui com os meus botões, né? Pensando nos meus bisnetos, né? Será que nós conseguiremos caminhar para um futuro com uma carga tributária menor, né? Bom, quem sabe se a reforma administrativa sair, né? Aí se sair, né? Aí é outro, meu Deus, mas, professor, acho que... Merece outro podcast. Acho que a gente tem que celebrar as conquistas, né? As pequenas conquistas e avanços, né? A reforma tributária sobre o consumo, para quem é tributarista, até nessa área, eu diria era algo inimaginável. Uhum. Era algo extremamente difícil. A gente, apesar de saber da necessidade de discutir isso há muito tempo, a nossa expectativa não era de que a reforma avançasse como ela avançou no ano passado. Então, eu acho que isso é uma conquista. O Brasil, ele tem uma fórmula, algumas vezes, complicada, que ele traz a complexidade. O Brasil, a gente sabe, né, é inegável, talvez seja o sistema tributário mais complexo do mundo, com uma alta carga tributária. A gente precisa ajustar isso aos poucos. A gente não vai conseguir fazer esse ajuste de um dia para o outro. Então, primeiro, uma racionalização, uma simplificação já ajudaria muito, já contribuiria com um ambiente de negócios mais positivo, mais atrativo para empresas, para investidores. Então, acho que esse passo e essa nossa expectativa, né, de que a reforma traga uma simplificação, uma racionalidade no nosso sistema, isso já é um avanço. Depois, aí talvez a gente comece a discutir, né, a carga de fato, né, ou uma migração de uma tributação sobre o consumo para uma tributação de renda. Até porque tem um ponto extremamente importante e inovador nessa reforma, que é um termo chamado split payment, que é a segregação do pagamento, ou seja, uma inovação que vai depender também da área tecnológica, que o tributo agora vai ser arrecadado no momento em que há o pagamento da operação. Então, antes, né, esse modelo antigo, ou modelo atual que a gente tem, né, a gente vai apurando, aí o contribuinte paga no mês seguinte, às vezes ele não recebeu o lado negativo, né, ele não recebeu por aquela venda, mas ele paga o imposto, e aí ele tem um devedor da operação, mas ele já tem o caixa do tributo, isso vai ser o lado positivo que vai ser resolvido, o lado, né, bom, né, da moeda para os empresários. Mas, por outro lado, a gente vai ter também a situação de acabar, talvez, com uma sonegação fiscal, porque, por um lado, eu arrecadava, não pagava o tributo, usava-se de parcelamento especial, ou seja, vários mecanismos que isto ia prolongando ao longo do tempo esse pagamento do tributo, e agora tudo, a princípio, vai acontecer no momento do pagamento da operação, ou seja, recebi a operação, o governo, União Federal, Comitê Gestor, recebe o seu tributo também. Vai ter que ter alguns ajustes de apuração, mas isso tende, então, a acabar com a sonegação ou mitigar, né? Acabar não, mas talvez mitigar muito. E aí a gente vai ver o impacto de quanto isso pode ser na alíquota. Exatamente. Porque há um hiato muito grande hoje do que se cobra e aquilo que se paga efetivamente de tributos, né? Então, e até interessante. E até aproveitando, né? Tem essa questão da sonegação, que ela é enorme no Brasil. A questão da reforma administrativa, né? Acho que é outro ponto. E também acho que o olhar que o Adler meio que entrou no assunto, que é a questão da simplificação. É tão complexo no Brasil hoje que o empresário ele gasta tempo de pensar em negócio para pensar em estratégias para pagar menos imposto. É incrível, principalmente um empresário no começo ali de empresa, é muito comum, né? Então, ele gasta muito tempo, em vez de desenvolver o negócio e pensar em coisas que agregam o negócio, né? Ele vai pensar em como pagar menos imposto. Eu acho que deixando a tributação mais simples, ele vai sobrar tempo para ele pensar melhor no negócio. Olha que interessante. Onde isso vai agregar muito valor. Que viés interessante esse, hein? Então, acho que, assim, eu vejo muita coisa positiva e essa é uma das que eu destaco. Que bacana, que bacana. Olha, eu queria endereçar uma segunda questão que veio do Kleber Barros, foi nosso aluno no curso de Controladoria e Finanças recentemente. Ele é coordenador tributário da Multilog, é uma empresa que trabalha no ramo logístico, e ele mandou para a gente um vídeo. O Lauro mandou um áudio e o Kleber mandou um vídeo.
Olá, professor Rudy, tudo bem? Aqui quem fala é o Clever, sou da empresa Multilog. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade e abertura que você está nos dando aqui em trazer os nossos anseios, nossas preocupações com relação ao tema reforma tributária, né? Todos os tributaristas, né, no Brasil acredito que estão ansiosos aí com essa reforma, muito mais no sentido de como a gente vai atender, quais são as alíquotas, qual será a nova carga, a preocupação aí com a transição, né, porque a gente vai ter um período, né, e até pelo entendimento de que a gente vai ter 2 alíquotas em função do 0,1%, né, que vai ter aí até essa transição. A principal dúvida, o principal anseio aí que a gente tem, são vários, né, mas o que eu gostaria de trazer hoje aí nesse bate-papo que você nos deu aí de oportunidade como ficará, né, a compensação do ICMS para as empresas que hoje se registram e têm esse crédito dentro do seu ativo, né, tendo em vista que o ICMS ele vai virar uma contribuição única, né, conforme a reforma tributária, e após isso, né, ele tem uma nova figura. Então, a principal dúvida qual é o entendimento, né, dos especialistas, dos legisladores com relação a esse crédito, como os contribuintes farão o ressarcimento desses créditos registrados dentro do seu ativo, especificamente quanto ao ICMS. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Kleber, muito obrigado pela sua pergunta, é muito pertinente as suas colocações, as suas percepções, né? Fico muito contente, viu? Você é um aluno dos ótimos que esteve conosco em sala de aula e fico muito contente de poder ajudar aí nas reflexões a partir dessa mesa tão qualificada aqui, né? Quem é que poderia responder a pergunta do Kleber? Posso responder? Começar aí na... Por favor, fique à vontade. Elton. Acho que excelente pergunta, né, Kleber? Nós estamos num momento de ruptura, né? E toda ruptura dói. Dói, não adianta. Mudança. É assim que funciona. E ainda mais uma ruptura aí que vai demorar 8 anos, né? 10 anos. A gente até fala 15, porque se a gente pega 2033, o fisco ainda pode cobrar em 5 anos o ICMS, então nós estamos falando de mais 5 anos depois de 2033. Mas a questão dessa transição de créditos de ICMS, PIS/COFINS, de IPI também, ela está endereçada de uma certa forma e uma outra parte ela precisa ainda de uma regulamentação. A primeira é que os saldos credores de ICMS que estiverem as empresas lá em 2032, eles vão ser pagos, pasmem, em 240 parcelas corrigidas pelo IPCA. Então, esse é o lado, acho que, extremamente desfavorável, né, desse ponto, mas é algo que já está na Constituição, acho que muito pouco se pode fazer em relação a isso, porque já está votado e já foi definida a regra dessa forma. Um outro ponto é a compra de ativos nesse período de transição, né? E aí é um ponto que ainda precisa ser endereçado e que os deputados, pelo menos, né, hoje na data do dia 4/7, eles disseram que haverá, né, uma nova norma para tratar isso, para evitar que aconteça no final de 2032 essas empresas, né, estejam com esses créditos. E aí, claro, por que eu vou comprar um ativo imobilizado 2 anos antes e ter um crédito de 240 meses? Vou segurar essas compras, né? As locadoras vieram com esse pleito, mas a gente está falando de um modo geral, né? Ou seja, quem vai fazer um investimento imobilizado grande sabendo desse período e disso tudo que vai acontecer. Então, imagina-se que haverá uma regra de transição também para este ponto específico e é o que foi pelo menos prometido aí na data de hoje. E eu acho que é interessante a gente, até em linha com o que a gente conversou antes, das empresas se prepararem, né, para essa alteração. Muitas empresas no Brasil hoje têm saldo credor de ICMS. Né? O próprio negócio, a própria maneira, como às vezes são exportadoras, acabam acumulando o ICMS. E aí, o que a gente, né, vem notando também, a importância das empresas começarem a avaliar, né, em como reduzir esse saldo credor, né, de tributo, repensar a sua operação para reduzir esse acúmulo de créditos, porque, como bem trouxe o Elton, a pós-reforma, a devolução, né, ou a compensação desse crédito vai ser muito demorado. Claro que a expectativa, ou a nossa, né, esperança inicial era que fosse 100% compensável já do início, não fosse necessário esse período tão longo.
Mas a gente sabe que, do ponto de vista de arrecadação, isso é um tema importante, é um tema crítico. Então, mais um alerta, né, da importância das empresas irem avaliarem seu negócio, avaliarem seu caso concreto para se adaptarem, né? Ainda até 2032, a gente tem aí, né, alguns anos, quase 9 anos, as empresas vão se adaptando para que chegue lá em 2033 ela esteja o mais adequada do ponto de vista de transição, né? Inclusive tem um documento da Price que eu tive acesso, chama-se Tax Intelligence, é isso? Tax Intelligence, Tax isso. Intelligence, né? Da edição 32 de maio desse ano, falando sobre... É um material riquíssimo na minha análise, e ao final tem uma reflexão que tem a seguinte pergunta: qual deve ser o foco das empresas neste momento? Esse documento, ele é público? É público. Sim, a gente compartilha com os nossos clientes, nossos contatos. Que bacana. Inclusive, eu vou tomar a liberdade de colocar o link lá na descrição do podcast, né? E você participa, né, da elaboração desse material. É riquíssimo esse material, é impressionante, né? Olha, eu queria, assim, agradecer muito a vocês pela disponibilidade, pela generosidade. Eu compreendi que o tema ele é importante, ele vai nos aliviar em termos das amarras e das cargas e dos trâmites todos aí, né? Então, me senti, assim, feliz de trazer esse tema. E eu queria pedir as considerações finais de vocês, né? Agradecer a generosidade de estar aqui, né? Partilhar com o público, né? 45 minutos ali de papo aqui, né? Não é pouca coisa. 3 sumidades nesse assunto, né? Com consultoria cara, com certeza, né? Significativa, né? Estão aqui graciosamente, né? Isso é uma dádiva. Eu me sinto muito feliz por estar aqui com vocês. Professor Pita. Tá bom. Eu fico muito feliz, né? A gente está aqui com amigos, mestres aí nesse tema de tributário. E acho que como mensagem final, acho que eu diria que a gente fala muito que a profissão do futuro é o influencer, aquele profissional que lida muito bem com inteligência artificial. Enfim, né? Tem um monte de profissão aí que a gente fala que é do futuro. Mas eu diria que uma dessas profissões é quem atua na área tributária. Então, aproveitar esse momento para ser protagonista nas empresas, né? E olhar a reforma tributária não como o copo meio vazio, mas meio cheio. Tem muita oportunidade. Eu acho que esses profissionais mais preparados, eles vão ser referência aí, porque a gente vai precisar de muita gente boa aí nessa transição. Show de bola. Bom, obrigado novamente pelo convite. É um prazer sempre tratar desse tema, né? A gente faz com o maior carinho e prazer, porque a gente entende que é importante. Eu acho que para as empresas e para todo mundo, como o Pita falou, estar preparado acho que o quanto antes, essa é a importância. Nós, de fato, estamos num momento em que as legislações estão saindo, então isso, por si só, já revela, né, esse exato momento em que cada empresa precisa ver o seu negócio e aquilo que está na lei, aquilo que, eventualmente, ainda dá tempo de ajustar, né, porque são pleitos, acho que, extremamente lícitos, e, a partir daí, começar a repensar o negócio, né, começar a entender os impactos, porque muda tudo, né, muda a precificação, muda a logística, muda o dia a dia do administrativo, o dia a dia do negócio. Então, quanto antes isso estiver melhor azeitado na empresa, acho que melhor vai ser. Obrigado. Obrigado. Professor Rudy, também agradeço a oportunidade. É um prazer estar com você, com meus colegas, o Pita, o Elton. Acho que é um tema que a gente entende que é tão importante, tão relevante para o Brasil, para a sociedade brasileira. Nós, né, profissionais que estamos também na área, eu diria assim, a gente está tendo a oportunidade, né, de viver um momento histórico, né? E tem sido muito prazeroso, muito desafiador, né? A gente está contribuindo com esse debate, contribuindo com essa discussão, mas, claro, visando, né, uma melhoria do ambiente de negócio do Brasil, visando uma melhoria do Brasil como um todo. E para concluir aqui, eu gosto muito de pensar a reforma tributária como uma reforma da nossa casa, do nosso apartamento, morando dentro dele. Né? A gente foi colocado aqui que a gente vai ter um período de transição, a gente vai ter 2 sistemas convivendo ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente está fazendo aquela reforma
na nossa casa, morando lá dentro, a gente sabe que é difícil, né? Atrasa a obra, tem muito barulho, tem entra e sai de pessoas, tem sujeira, tem poeira, mas essa reforma, né, a gente faz uma reforma visando lá no final estar num ambiente melhor, num local melhor, né? Então, eu vejo a reforma tributária muito assim. A gente tem que estar preparado, né? Não vai ser fácil, vai ser complexo, mas a gente espera que lá na frente a gente realmente colha bons frutos dessa reforma. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Que bom, que bom. Essa é a mensagem final, eu acho que vocês deram aqui, fantástico, né? Assim, quero fazer coro ao que vocês comentaram e aqui me dirigindo a você que está aí, né? Muito provavelmente as pessoas que assistirão esse episódio, de certa forma, estão ligadas a mim, como na posição de professor, um dia em sala de aula e como colega, como amigo hoje, né? E se você chegou até aqui, é porque você é protagonista, que é a palavra que o professor Pita utilizou ali na sua fala de agradecimento, né? E eu percebo, e atuando em sala de aula, que como nós estamos carentes de protagonistas. A área tributária eu entendo que é uma área fundamental, o professor Pita falou que é uma área onde é uma profissão do futuro, tantas quanto essas aí da moda, né? Mas essa é muito importante, de entender o impacto para o negócio, de entender a estratégia, de assessorar uma empresa para a sua perpetuidade, porque na última linha a gente está falando disso, da perpetuidade das empresas, né? Então, se você está aqui, parabéns por você ser protagonista, continue assim, porque não tenha dúvida, você é um ponto fora da curva. Estou dizendo para você que está aqui assistindo, porque teve um monte de gente que começou a assistir esse episódio e não chegou ao 10º minuto, ao 15º minuto, ao 20º minuto. E nós estamos aqui com 53 minutos de gravação, né, de um conteúdo feito para você, com muito carinho, né? E a gente precisaria de mais um tanto de tempo para falar tantas perguntas que nos chegaram. Obrigado a você, viu? Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência de vocês aqui, né? Perdão pelas perguntas que foram feitas por mim de forma rasa, porque eu sou leigo nessa matéria, mas sou sincero. Um grande abraço. Sucesso, Obrigado. gente. Obrigado, professor. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.